Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou abordar um pouco o assunto de base de dados em grafos e para isso eu vou utilizar uma integração aqui com o Spring para utilizar via Java o Neo4j, que é uma implementação para uma base em gráfico. Basicamente, uma base em grafo ela consiste em relacionamentos e nós. Ela auxilia em casos de uso onde você precisa ter um controle mais granular dos relacionamentos entre as suas entidades. Então, para isso ela trabalha com os seguintes conceitos. O conceito de nó, que seria análogo aí à tabela no mundo relacional. E ali no nó você tem atributos, que seriam ali a substituição para as colunas em uma tabela. E os relacionamentos, que seriam ali equivalentes às chaves estrangeiras no mundo relacional. Então, os nós ali se relacionam entre si. Esse tipo de base ele é bastante interessante, como eu disse, para vários casos de uso. Alguns deles você consegue encontrar aqui rapidamente exemplos. Então, por exemplo, relacionamento entre pessoas, ele é bastante utilizado em redes sociais para vincular amigos, amigos de amigos e etc. Você pode traçar rotas também entre determinados locais. Você pode implementar um histórico de navegação, por exemplo. Ele é bastante utilizado também para sistemas de recomendação. Então, por exemplo, você assistiu um filme, ele te recomenda um filme relacionado, e nesse filme relacionado você tem outros relacionados. Então, você vai criando aqui essa estrutura em árvore. Aqui alguns outros exemplos. Então, por exemplo, uma pessoa possui um carro e outras pessoas dirigem esse carro. Então, você tem ali testemunhas de determinado acidente. Também é um caso de uso aqui. Um outro exemplo, aqui, o usuário possui um laptop, então poderia ser usado ali num e-commerce, por exemplo, para relacionar produtos, vendedores, compradores, etc. Então, no geral, ele é bastante útil para esse tipo de relacionamento. Quando você precisa ter um controle e uma visualização e uma recuperação na sua aplicação de maneira mais simples desses relacionamentos. Ele é um substitutivo legal para o relacional, porque no SQL você precisa definir muitas chaves ali para ter um relacionamento desse tipo, e as consultas elas vão ficando cada vez mais complexas, vai ficando ilegível e também pouco performático. Quem já lidou aí com relacionamentos muito complexos em bases relacionais sabe que a preocupação com o desempenho acaba ocupando bastante. Então, o Neo4j ele é escrito em Java e então ele tem uma implementação aqui bastante simples para o Spring de se utilizar. Você tem aqui um starter para adicionar no seu POM, então caso você queira seguir o tutorial, basta adicionar aqui essa dependência no seu Maven, seu controle de dependências, ou no Gradle, seja lá qual for o que você usa. Eu estou usando aqui o Spring mais recente, o 2.2.6, mas use aí a versão da sua preferência, pode ter algumas diferenças. E basicamente é isso. Aqui para instalar o Neo4j você precisa fazer o download lá do binário no site deles. Eu fiz o download aqui do pacote para Windows. Não precisa de nenhuma instalação via Wizard, basta fazer a extração do binário para alguma pasta aí da sua preferência e configurar uma variável de ambiente aqui no Windows apontando no seu path para o Neo4j, e aí você vai conseguir utilizar os comandos. Então basta colocar aqui no path o caminho de onde você extraiu a sua distribuição aí do Neo4j. Eles disponibilizam aí uma versão de comunidade para você utilizar nas suas aplicações aí acadêmicas, como é o caso aqui da nossa, do exemplo.
Em seguida, é só você executar esse comando aqui, neo4j console, ele vai executar, ele vai instanciar aqui uma interface lá na sua porta 7474 e vai inicializar um serviço aqui no seu Windows com o banco executando. Então, você vai ter acesso aqui no seu endereço local a essa interface, a SUI, e aqui você vai conseguir visualizar os seus relacionamentos. Então, eu estou trabalhando aqui com uma aplicação que gerencia os gastos de determinada pessoa. E para gerenciar os gastos, eu tenho as categorias. E as categorias, elas têm diferentes níveis. Então, por exemplo, eu tenho os meus gastos planejados. Dentro dos gastos planejados, eu tenho alimentação, aluguel e transporte. Dentro de alimentação, eu tenho a alimentação essencial, que seria o arroz, feijão, etc. E eu coloquei aqui luxo, seria um exemplo de, por exemplo, uma ida ao restaurante, ao shopping, algo assim. Então você vê que você tem vários níveis de relacionamento. Então é um caso de uso bastante interessante aqui para uma base em grafo. Aí eu vou mostrar alguns detalhes de implementação. Eu tenho aqui o meu componente que gerencia essa tela. Ele tem alguns atributos e ele vai buscar para mim a categoria daquela conta. Então aqui eu tenho uma conta fictícia, fixa aqui no meu path, e eu vou fazer a busca aqui na minha base em grafo. Como que eu vou fazer essa busca? Eu tenho aqui os meus relacionamentos. Então, por exemplo, aqui a relação entre as minhas categorias de gasto. Então, eu tenho planejado, dentro do planejado eu tenho aluguel, transporte e alimentação, e dentro da alimentação eu tenho o luxo e o essencial. Os nós e os relacionamentos é você que define, então eu coloquei um nome aqui, parent of, que é a categoria pai daquela categoria filha, mas aqui você precisa usar um verbo que seja intuitivo, aí, de acordo com o relacionamento entre os seus objetos, as suas entidades. E dentro das entidades você tem os atributos, então eu tenho o número da conta, o nível, que é em qual nível da árvore ela se encontra. Isso aqui eu adicionei para me auxiliar, mas eu não vou utilizar ele nas buscas. Vocês vão ver que é bastante simples, eu não preciso de nenhuma variável de controle. E aqui os relacionamentos, eles poderiam ter atributos também. No caso, ele vem com um atributo padrão aqui com ID, tá? Então, aqui do lado do Java, basicamente eu preciso mapear como se eu mapeasse uma tabela da JPA. Só que ao invés do @entity, eu vou utilizar aqui um @nodeEntity, que é uma anotação da minha biblioteca, que eu adicionei do Neo4j. E aqui eu defino o ID normalmente, como seria em qualquer outra tecnologia de persistência, e aqui eu defino o meu relacionamento. No caso, eu trabalho com autorrelacionamento, ou seja, você tem a categoria pai e as categorias filhas, mas elas são o mesmo tipo de entidade. Não é, por exemplo, o caso de uso que nós vimos lá na página inicial do Neo4j, que é entre empresas e funcionários. Aqui eu tenho um autorrelacionamento. Então fica simples para gerenciar isso também. Eu poderia, por exemplo, ter artigos, um artigo referencia um outro que referencia outros dois, e aí você teria estrutura em árvore. O meu caso de uso é parecido com isso. Então eu defino aqui o nome, o verbo que vai indicar a minha relação, e esse verbo eu vou utilizar para fazer as minhas buscas. E aqui a direção da relação, que pode ser indo dessa entidade para a entidade alvo ou vindo da entidade alvo para essa entidade. Aí depende da semântica do verbo que você vai utilizar. Isso aqui vai impactar na hora de você realizar suas buscas com o Cypher, que é a linguagem que é utilizada. Então, ao invés do SQL, o Neo4j tem uma linguagem própria de busca. E tem aqui um exemplo, onde eu realizo a busca da categoria pai de uma determinada categoria filha. E aí eu vou mostrar lá no caso de uso onde isso se aplica, mas você tem aqui essa palavra-chave match, e que seria equivalente aí ao select. Você define os nós que você vai buscar, quais são as entidades, qual o relacionamento, a direção do relacionamento com essas setas. Aqui você coloca um alias para você poder referenciar depois, bastante similar ao SQL.
E aqui eu faço as buscas filtrando pelo nome da categoria filha e pela conta onde ela está cadastrada. Então eu faço um filtro aqui, seria equivalente ao where do SQL. Então vocês veem aqui que o Spring Data ele tem todo esse mecanismo de derivar as queries pelo nome do atributo. Então aqui eu coloco find by e aqui coloco o nome do atributo. Ele já implementa isso para mim via proxy, a consulta subjacente do Cypher, como ele faria para o SQL ou para o Mongo ou qualquer outra tecnologia de persistência que o Spring Data suporta. E aqui eu consigo definir também, no caso de queries mais complexas, o meu próprio código aqui, o meu próprio comando. Então esse aqui foi um dos casos, tá? Aí eu tenho todas as camadas de serviço e a camada controller aqui para realizar essas buscas. Então, basicamente, quando eu entro aqui nessa página inicial, ele vai listar para mim as categorias que eu tenho cadastrada. Caso essa conta não tenha nenhuma categoria, ele vai cadastrar as categorias default, padrão, que são essas três aqui, com mais 3 categorias filhas em cada uma. E aí, o interessante no lado do código é justamente esse mecanismo. Então, eu tenho um setter aqui que adiciona uma categoria filha dentro desse relacionamento e com base nisso eu consigo persistir aqui no serviço. Então, eu faço aqui a adição de categorias padrão, vou adicionando uma dentro da outra, para cada nível eu vou incrementando, e aí o próprio repositório já sabe lidar com isso e consegue renderizar aqui para mim os relacionamentos. Conforme eu vou navegando aqui, eu vou entrando nas subcategorias e quando eu retorno, eu busco a categoria pai para exibir novamente as categorias filhas. E para isso eu utilizo a consulta que eu mostrei aqui para vocês. Mas o interessante é isso, a gente consegue definir aqui um repositório do Neo4j e utilizar todas as facilidades aí do Spring Data automaticamente integrado. Então é isso, basicamente é só você incluir mesmo a dependência, realizar um mapeamento da sua entidade, definir o seu repositório aí utilizando a interface do Neo4j, e aí você consegue derivar todas as consultas aí por nome de atributo, tanto do relacionamento. Então isso é interessante também, os relacionamentos podem ter atributos. Então, por exemplo, aqui no exemplo de empresa e funcionário, você tem a data de contratação, poderia colocar isso no relacionamento e utilizar isso para buscar também. Então, eu quero visualizar agora os funcionários contratados em determinada data. Isso em SQL ficaria bastante complexo, mas aqui com o Neo4j já fica facilitado. Então, é isso basicamente que eu queria mostrar. Eu vou disponibilizar o código-fonte. Eu creio que tenha conseguido explicar um pouco por cima aí do conceitual, mas se você chegou nesse vídeo, provavelmente você está interessado aí na parte de como utilizar na prática, integrado ao Spring. E é esse fluxo aqui basicamente que eu mostrei para vocês. Definir a dependência e criar lá as suas entidades e os seus repositórios. Ele também tem o equivalente ao JDBC Template, né, que te permite ter queries mais complexas. Então, se você chega, por exemplo, em um caso de uso desse daqui, por exemplo, de amigo, pesquisar amigo de amigo e recomendar amizades, ou então um sistema de recomendação de filmes ou de livros em um e-commerce, por exemplo, você provavelmente vai utilizar algumas consultas mais complexas, e aí você vai poder utilizar aqui tanto via anotação quanto via classe utilitária, né, que ele também disponibiliza. Então, aqui os atributos eles são mapeados com arroba, né? Então, aqui o primeiro atributo que eu passo é o nome e depois a conta, porque eu posso ter a mesma categoria replicada para várias contas.
Então ele me ajuda a filtrar. E aqui o meu serviço no Angular consumindo esses serviços lá do meu back-end. Mas isso aqui é mais específico dessa aplicação acadêmica aqui. Mas é isso, qualquer dúvida eu fico à disposição e o código no GitHub. Muito obrigado por assistir, até mais.